Graça e paz. Boa tarde a todos, eu me chamo Breno. Para quem não me conhece, eu sou um dos pastores aqui da IECG e estarei compartilhando a mensagem desta tarde com vocês. Mas eu sempre gosto de começar as minhas mensagens com algo alegre, porque eu acredito que a casa de Deus e o próprio Deus nos produz alegria, é ou não é? Você pode ter chegado triste aqui, mas eu tenho certeza que você sairá daqui hoje alegre, com seu coração envolvido pela alegria do Senhor, amém? Amém? Então eu ouvi uma história bem interessante de uma pessoa que tinha treinado um papagaio para pregar. É sério, acontece, o papagaio fala, não fala? Já viu o papagaio falando? E ele repete aquilo que você ensina. E ele estava ensinando esse papagaio a pregar. E chegou um momento, tem lugar para vocês aqui se vocês quiserem. Chegou um momento em que ele leva o papagaio, ele conta para todo mundo, e leva o papagaio na igreja. E ele coloca o papagaio em cima assim desse púlpito assim, um exemplo esse aqui, coloca aqui e fala, vai lá papagaio, prega agora. Aí o papagaio olha assim, a igreja como está agora cheia assim, ele fica meio assustado, ele dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para o outro, fica meio nervoso, olha para o dono assim e não fala nada. Aí o dono chega pertinho dele, fala, papagaio, o que está acontecendo com você? Não vai me envergonhar na frente das pessoas. Eu falei para todo mundo, prega papagaio. Papagaio de novo, dá uma olhada e mais uma olhada assim, olha para o dono de novo e todo envergonhado, não fala nada. Aí o dono fica bravo, porque ele começou a passar vergonha, não é? Falou para todo mundo, juntou a igreja inteira, dizendo que o papagaio pregaria. E o papagaio não fala nada. Ele chega perto do papagaio e fala, papagaio, o negócio é o seguinte, se você não pregar, eu vou arrancar todas as tuas penas. O papagaio olha para o público assim e fala, irmãos, o inimigo se levantou, vamos começar a mensagem. Dê um aplauso ao Senhor. Essa foi boazinha, né? Fala a verdade. Estamos melhorando. Tem povo orando por mim aí. Obrigado, viu? Tá dando certo. Mas vamos lá então. Nós estamos dentro de uma mensagem que corresponde a um tema para o mês de maio. Deus, socorro bem presente. Já há anos, nós como igreja, comunidade global, avançamos dentro das nossas mensagens, buscando revelação do nosso próprio Deus através de temas. Iniciamos o ano dentro do tema Ele veio para libertar os cativos. E dentro do mês de janeiro, nós caminhamos dentro desta revelação. Ele veio para libertar os cativos, promovendo libertação para o povo de Deus. No mês de fevereiro, nós avançamos no tema Enchei-vos do Espírito. E através da mensagem, toda a igreja, ela é enchida ou preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. E agora no mês de maio, nós temos esse tema, Deus, socorro bem presente. Que tema acolhedor, é ou não é? Sabe por quê? Porque mais santo que sejamos, mais filho de Deus que sejamos, mais filhos de Deus que sejamos, todos nós, sem exceção, passamos pelos desafios da vida. Não tem como fugir dos desafios da vida. Você pode ser o mais crente, você pode jejuar 24 horas por dia, 365, 360 dias ao ano. Vai chegar o momento em que o desafio da vida vai bater na tua porta e dizer, eis-me aqui. Ai, pastor, está profetizando algo ruim. Não é, não tem como fugir do desafio da vida. Mas tem como buscar socorro em um Deus que nos ajuda em meio aos desafios da vida. Então por isso que esse tema é um tema muito acolhedor. Deus, socorro bem presente. Deus, socorro bem presente. Porque pode ser que o desafio da vida te alcance na sua área espiritual. Ou pode ser que o desafio da sua vida, aquele que você está vivenciando, está alcançando a tua casa e a tua família. Pode ser que esse desafio seja na sua vida financeira, ou talvez na sua vida emocional, uma área que tem sido visitada constantemente pelo inimigo. Mas eu quero te dizer algo, da mesma forma como isso é verdade, existe um Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no tempo, no meio e na hora da angústia. E é sobre esse Deus que eu quero falar, porque você pode ter entrado com o teu desafio aqui, mas você vai sair daqui acompanhado por esse Deus, e todos os teus desafios serão vencidos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá então. O texto que nós iremos discorrer aqui está em Neemias capítulo 1,
em Neemias capítulo 2 também. Nós não iremos ler todo o texto de Neemias, ou todos esses 2 capítulos de Neemias, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em Neemias capítulo 1, versículo 3, Neemias capítulo 1, versículo 3, eu quero explicar o que está acontecendo até chegarmos neste versículo aqui. O texto que está sendo discorrido em Neemias capítulo 1, é um texto onde Neemias, ele é chamado por Deus para restaurar Jerusalém e os muros de Jerusalém. É interessante que o povo de Deus é levado cativo por causa da sua apostasia, por causa do seu afastamento, seu esfriamento e também por caminhar em idolatria. E eles são levados cativos em 2 cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro, eles são aí levados, aprisionados, 70 anos de cativeiro, pelo cativeiro babilônico, que é o específico aqui do texto. O cativeiro babilônico durou 70 anos, quando Deus e o Espírito de Deus incomoda Ciro, o rei da Pérsia, para destruir. Vamos entender algo, o cativeiro babilônico foi Deus que providenciou. O cativeiro babilônico foi Deus pela transgressão do povo. Vocês estão transgredindo, vocês não me querem, eu continuo amando vocês, mas eu preciso ensinar de alguma forma que é importante vocês voltarem para mim, reconhecerem que eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu continuo sendo o mesmo, mas vocês ainda mudaram. Então Deus levanta um exército inimigo para subjugar o seu povo. Esse exército inimigo vai levando o seu povo para o cativeiro da Babilônia, e 70 anos se passam. Mas também Deus prometeu algo. Ele disse, 70 anos vocês serão escravizados, mas após esses 70 anos eu levantarei uma pessoa, eu levantarei alguém, e esse alguém vai derrubar este exército inimigo que escravizou vocês, e tudo que ele fez de mal para vocês, ele pagará, e vocês saberão que eu sou Deus. Então Deus fala através do seu Espírito ao rei Ciro da Pérsia, e o Império Persa é um dos maiores impérios do mundo até hoje, sendo coordenado por Ciro o rei, se levanta contra o Império Babilônico dentro de uma estratégia maravilhosa, pegando ali a sede do governo babilônico e destrói os cabeças do Império Babilônico, e depois elimina também todo o Império Babilônico. E nesse momento Deus ainda fala com Ciro, ele fala, olha, esse povo aí, esse tal de judeu é o meu povo, os israelitas são o meu povo, e você precisa liberá-los para que eles voltem para Jerusalém. Então é nesse momento, dentro desse contexto, que a história se inicia. E aí nós temos um período onde Zorobabel, que era o rei da época, ele traz ali algumas pessoas, um grupo, para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Não foi bem sucedido porque enfrentou oposição. E depois Deus envia Esdras, o copista, um homem muito famoso, responsável por canonizar todos os livros do Antigo Testamento. Tudo que ele falava foi considerado para que os livros do Antigo Testamento fossem canonizados. Então ele vai com essa missão de trazer o primeiro avivamento espiritual no Antigo Testamento e também reconstruir as muralhas que estavam derrubadas em Jerusalém. Também não foi bem sucedido. E aí entra na história Neemias. Neemias estava servindo o rei Artaxerxes, o rei do Império Persa, um dos sucessores de Ciro, e ele estava lá dentro do palácio, e dentro do palácio ele recebe a visita de os amigos. Se não me engano é Anani o nome do inimigo, o nome do amigo, o nome do amigo, era um judeu, era um amigo, e outros irmãos, e Anani chega lá, e olha, quando ele começa a conversar com Neemias, Neemias pergunta para ele, e aí, como que está sendo a reconstrução das muralhas? Como estão os meus irmãos? Coloca no versículo 3 para mim, por favor. Neemias capítulo 1, versículo 3. Como estão os meus irmãos? Como está sendo a reconstrução? E aí Anani e os amigos declaram isso. E disseram os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo.
em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4, deixa eu ler aqui na minha versão. Versículo 4, sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O tema dessa mensagem é o Deus da restauração. O Deus da restauração. Diga comigo assim: o Deus da restauração. Diga mais uma vez: o Deus da restauração. Neemias então toma ciência de como estava o seu povo, de como estavam os seus amigos, de como estavam os seus irmãos, e ele chora, ele senta e ele se lamenta, tamanho a miséria e tamanho o desprezo que eles estavam passando. A Bíblia não fala quanto tempo Neemias chorou, mas a Bíblia diz algo muito importante, que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso trata de um tempo, ou seja, existe o tempo que dentro da nossa humanidade, nós somos respaldados por Deus para chorar. Existe um tempo que nós somos respaldados por Deus, seja o que for, pode ser a perda da pessoa mais querida que nós tenhamos conosco. Existe um tempo que Deus respalda o choro, mas o choro dura uma noite, e a alegria, ela vem pelo amanhecer. Isso significa que o tempo de choro, ele precisa ser transformado. O tempo de choro precisa ser transformado em tempo de alegria. A situação que estava levando Neemias a chorar, ela precisava ser transformada. E aí então Neemias, ele nos dá a receita. Eu não gosto de usar esse tema, essa expressão receita, porque parece que é assim que funciona e Deus é multiforme. Ele pode fazer de várias formas, mas usando o exemplo de Neemias, ele disse como ele transformou o seu choro em alegria. Porque ele diz: olha, eu chorei, eu me angustiei, eu me assentei, mas também eu jejuei e orei perante o nosso Deus. Eu orei e jejuei perante o nosso Deus. E no versículo 4, ele vai trazendo aí a sua atitude, e no versículo 8, ele lembra Deus da sua palavra. Então a oração de Neemias, ela não foi uma oração comum. Diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés. Aqui é a oração dele, aqui é a conversa dele com Deus. Ele está frente a frente com Deus, ele diz assim: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis os vossos povos. Assim foi. Eles transgrediram e Deus os espalhou. Cativeiro babilônico, cativeiro assírio foram levados o povo de Deus. Versículo 9, por favor. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que vos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que Neemias estava falando? Qual era a forma que ele estava orando? Neemias não estava fazendo uma oração normal, Neemias não estava fazendo uma oração comum, para mudar a tristeza dele, o choro dele. Neemias estava orando segundo a palavra de Deus, ele estava trazendo à memória a palavra de Deus, ele estava declarando a palavra de Deus, ele estava dizendo: lembra-te da tua palavra. A tua palavra diz assim, que porque o teu povo transgrediu, eles serão espalhados, mas porque o seu povo se arrependeu, e eu estou aqui arrependido, orando por este povo, então o Senhor vai ajuntar este povo e fazer com que este povo volte para o lugar que o Senhor prometeu, e este lugar era Canaã, este lugar era Israel, e este lugar era Jerusalém. Então Neemias, ele estava orando segundo a palavra de Deus, apresentando a palavra de Deus ao próprio Deus. A alegria, ela vem no lugar do choro, quando nós oramos de forma correta. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo não recebe porque ele ora mal. Orar a palavra de Deus é orar bem.
Orar segundo a palavra de Deus é orar bem. Eu não sei qual é a situação que tem te levado a chorar, a lamentar, a sentar como Neemias, mas eu quero trazer através dessa mensagem que a tua situação, por mais difícil que seja, ela pode ser transformada quando você declara a palavra de Deus. Sabe o seu casamento, está passando por problema? Vai para o joelho de Deus, vai para o joelho no chão, vai para perto de Deus, pega a certidão de casamento, meu irmão, coloca assim na frente, ó, e fala assim: Senhor, a tua palavra diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem, então restaura em nome de Jesus. A sua empresa não está indo bem, vai para o joelhinho no chão, para a presença de Deus, pega o seu contrato social da tua empresa, coloca no chão e fala aqui: Senhor, a tua palavra diz que onde eu colocar a minha mão vai prosperar. A tua família ainda não foi alcançada? Pega a foto da tua família, não é mandinga, tá? Esse pastor não é gospel mais não, né? Ensinando mandinga aqui. Não é mandinga. Pega a foto da tua família, coloca o teu joelhinho no chão, coloca a foto lá e fala: Senhor, a tua palavra diz, se eu te servir, eu e minha casa seremos alcançados e nós serviremos ao Senhor. Queridos, quantas vezes, espera só um pouquinho, não aplaude não, calma, espera aí, que eu sei que vocês estão animados, mas calma aí. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas quantas e quantas vezes eu coloquei a foto da minha família na Bíblia, para que eu pudesse lembrar de orar por eles. Eles não conheciam Jesus, eles não tinham recebido Jesus, mas toda vez que eu via, e até hoje eu tenho na minha Bíblia, até hoje eu tenho, e repito, não é mandinga, é para lembrar, porque nós estamos falando de lembrança aqui, estamos falando de lembrança. Eu colocava e orava: Senhor, a tua palavra diz que se eu te servir, toda a minha casa será alcançada. Colocava a foto do meu pai: Senhor, a tua palavra diz que se eu te servir, toda a minha casa será alcançada. Colocava a foto do meu irmão e dizia: Senhor, a tua palavra diz que se eu te servir, toda a minha família será alcançada. Colocava a foto da minha filha: Senhor, a tua palavra diz que se eu te servir, toda a minha família será alcançada. Meus pais estão aí? Cadê eles? Chegaram? Fique em pé, por favor. Meu irmão, pode levantar. Minha cunhada, minha filha, meu sobrinho está ali, minha esposa está aqui. Agora você pode aplaudir. Se você orar segundo a palavra de Deus, aquilo que era motivo de choro se tornará alegria e glória para o nosso Deus. Neemias entendeu como deveria orar, e nós também estamos entendendo e aprendendo como devemos orar. Mas Neemias também, ele não só apresentava a palavra de Deus, ele sabia que existiam situações aonde ele necessitaria de favor de Deus, ou da graça de Deus, porque envolveriam pessoas também. E no versículo 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo, e me dê graça perante este homem. Era então Neemias copeiro do rei. O que Neemias pediu? Neemias pediu graça. Isso é favor. Neemias pediu favor. Ele precisaria da autorização do rei Artaxerxes para poder ir até Jerusalém e restaurar as muralhas que estavam caídas, os muros que estavam caídos, as cidades que estavam caídas, as casas que estavam destruídas. Então ele pede favor de Deus, e Deus derrama o favor dele sobre Neemias, a graça dele sobre Neemias diante do rei Artaxerxes. Entenda, o rei Artaxerxes, ele não era amigo de Neemias, ele não era amigo dos judeus. Os judeus eram escravos. Neemias era copeiro do rei, tudo bem, era um cargo, um título bem considerável, bem honrado, mas era funcionário e escravo. E ele pede favor então, porque ele sabia que ele precisaria da autorização. E Deus concede o favor para Neemias,
Tanto é que o rei Artaxerxes envia Neemias com cartas de acesso às cidades até chegar a Jerusalém. E também envia Neemias com cartas para levar madeira para reconstruir as muralhas. Tudo muda quando o favor de Deus nos alcança. Tudo muda quando a graça de Deus nos alcança. A nossa luta, ela não são contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. Pode ser que o desafio que você está passando envolva alguém. Então peça a Deus graça dEle, o favor dEle, para poder resolver essa situação, sem piorar a situação. Sem piorar, sem gerar um outro problema. Resolva o problema com a graça de Deus. Neemias, ele buscou esse favor e Deus enviou o favor dele. Então tudo muda na nossa vida quando o favor de Deus nos alcança. Tudo muda na nossa vida quando o favor de Deus nos alcança. Senhor, derrama o teu favor sobre o teu povo. Derrama o teu favor, Senhor. Eu não sei quais os desafios que eles estão passando, mas eu peço, derrama o teu favor, que é a tua graça sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer esses desafios, reconhecendo que o Senhor está conosco. Derrama sobre nós o teu favor, assim como foi derramado sobre a vida de Neemias, em nome de Jesus. Tudo muda quando nós somos alcançados pelo favor de Deus. E o próximo aqui, aprendizado com Neemias, está no capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Tudo para que os muros fossem restaurados. 2, 19 e 20. Posta para mim, por gentileza. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos e disseram: quem é este que fazeis? Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui está falando de oposição, mas também está falando de uma chamada para uma restauração. Sambalate, Tobias, Gesem, eles representam aí, como o apóstolo sempre diz, uma tríade maligna, de oposição para a reconstrução dos muros. Queridos, todos nós enfrentamos oposições quando nós nos posicionamos em Deus para restaurar algo. Seja o nosso casamento, seja a nossa família, seja a nossa empresa, seja a nossa vida com Deus, o inimigo sempre enviará oposição. Sempre enviará oposição. Não foi diferente com Jesus, o próprio Deus. Jesus também enfrentou oposições. Ele enfrentou oposições do próprio inimigo. O próprio Satanás visita Jesus no deserto para tentá-lo. Isso é o que? Oposição. Jesus estava enfrentando a oposição. Os fariseus questionavam Jesus, os saduceus questionavam Jesus naquilo que ele estava declarando, para ver se era verdade, e tentavam pegá-lo em tudo. O que é isso? Oposição. Isso é oposição. Jesus também enfrentou a oposição dos judeus, aqueles que não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como enviado, como Messias. Eles também se levantavam para questionar, para duvidar, para colocar em xeque aquilo que Jesus estava falando. Isto é o que? Oposição. Todas as vezes que nós nos levantarmos para restaurar algo, ou como restaurador de algo, seja para nós mesmos, seja para a nossa sociedade, ou seja para a nossa igreja, nós enfrentaremos oposição. Mas agora eu quero que você entenda, nós não precisamos temer a oposição. Nós não precisamos temer o inimigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é maravilhosa e ela nos traz esperança, ânimo e força sempre. Então nós não precisamos temer o inimigo, porque se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? Ninguém será contra você. Se você está firme em Deus, se você está respaldado por Deus, se você está caminhando segundo a palavra, se você está trazendo aquilo que glorificará o nome de Deus, Deus é por você. E se Deus é por você, ninguém será contra você. Não terá inimigo que se levantará contra você, que não será vencido por este Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que significa isso? Significa, meu irmão, que quando você está enfrentando o seu desafio, é Deus que vai na frente lutando por você.
É Deus que vai na frente, é Ele que enfrenta o desafio primeiro. É Ele que encara o inimigo primeiro. Nós não precisamos temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém será contra você. Neemias entendeu isso. Ele teve resistência, essas 3 pessoas aqui, esses 3 inimigos, Sambalate, que era um governador de Samaria, que era inimigo dos judeus, teve também Tobias, que era amigo de Acabe e de Jezabel, inimigo dos judeus, teve também Gesem, que era chefe dos árabes, inimigo também dos judeus. Então olha, o grau de oposição que Neemias estava enfrentando, os piores inimigos tinham se levantado contra ele, mas ele compreendeu a sua chamada, e o que ele fez? Ele enfrentou a oposição, que nós precisamos ter essa disposição de enfrentar aquilo que está nos afrontando, de enfrentar aquilo que está como oposição, de enfrentar aquilo que está se levantando como inimigo. Você não precisa temer, nós não precisamos temer o inimigo, por mais forte que ele seja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Ninguém será contra nós. Então não tenha medo de enfrentar as oposições. Neemias não teve medo, ele tinha uma chamada, ele tinha uma missão, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E mesmo com toda a oposição, ele atendeu a sua chamada. Versículo 20 do capítulo 2 diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Nós, seus servos, nos levantaremos e o edificaremos. Essa é a nossa chamada. Essa é a nossa chamada. Entendamos algo: nada se constrói no reino de Deus, nada é restaurado no reino de Deus sem que haja uma ação do homem. Deus, Ele tem poder para fazer sozinho? Sempre vai ter, sempre, sempre. Mas o agir de Deus é através da minha vida, é através da sua vida. Deus não poderia restaurar os muros sozinho? Poderia ou não poderia? Falar assim: muro, cansei de Sambalate, Tobias, cansei, sobe aí. Poderia ou não poderia? Poderia? Então por que ele enviou Neemias? Porque toda ação divina, ela passa pela minha vida e a sua vida para que aconteça. Toda ação divina. A restauração da tua casa vai passar por você. Não é Deus que vai descer lá e falar assim: vamos restaurar tudo aqui, está tudo restaurado. Não, eu e você que vamos restaurar. O teu casamento está passando por problema? Deus não vai aparecer no teu quarto, meu irmão, e fazer milagre. É você que vai fazer milagre. Passa por você. A tua empresa está passando por dificuldade? Deus vai te dar graça, sabedoria, mas é você que vai levantar a empresa. Ah, pastor, está falando que Deus está nesse negócio? Deus está nesse negócio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está lá à frente, mas você também está junto com Ele. Nós precisamos entender que toda ação para uma transformação, ela terá a atividade de um homem junto com Deus. Sempre terá a atividade do homem junto com Deus. E este é o tempo para mim e para você. Este é o tempo para mim e para você. Queridos, não é hora de chorar mais. Olha para mim aqui, não é hora de chorar mais. Não importa o que você esteja passando, desafio, você não é um derrotado. Você não entrou aqui derrotado, você é filho de um Deus poderoso. Não importa o que você estará passando, o médico declarou o contrário. Você vai colocar diante de Deus em oração, e a declaração que virá da tua boca, através da palavra de Deus, é o que vai fazer com que a situação de choro seja revertida para a alegria. Não é hora de chorar mais. Não é hora de ficar sentado mais, é hora de levantar
É hora de começarmos a declarar a palavra. Senhor, nós estamos declarando agora, a nossa família, ela é do Senhor. Deus, nós estamos declarando a restauração deste casamento agora. Se é o seu, declara, Deus, eu declaro a restauração do meu casamento. Tudo que o inimigo tem tentado aqui, hoje terá um fim, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós estamos declarando agora o novo Brasil, não importa o que digam, nós estamos declarando que o Brasil pertence ao Senhor. Eu e você somos responsáveis para o agir de Deus e a formação de uma nova nação brasileira. Deus está se movendo no nosso meio e o novo Brasil já está surgindo. Então declare isso, profetize isso e também haja para que isso aconteça através da sua vida. Através da sua vida. A restauração, ela virá sim, mas ela virá através de alguém. Nós temos que regaçar as nossas mangas, meu irmão. Agora é a hora. Regaça a manga, vai para frente, luta pela tua casa, luta pela tua família, luta pela tua causa, luta pela tua igreja, luta por aquilo que você acredita, luta pelo reino de Deus, para o estabelecimento dele. Agora é a hora. Deus conta conosco. Quando Deus queria estabelecer a aliança dele com o seu povo, ele chama Abraão, ele chama alguém. Quando Deus queria libertar o povo do Egito, ele chama Moisés, ele chama alguém. Quando Deus queria prover o povo em meio a uma fome de 7 anos, Deus chama José, ele chama alguém. Quando Deus queria enviar salvação para o seu povo, o escolhido, primeiramente, Deus chama Jesus. Ele envia alguém. Jesus desce em forma humana. Quando Deus queria pregar aos gentios e assim nós somos alcançados, Deus chama Paulo. Ele chama alguém. Aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, a restauração da sociedade, através do nosso comprometimento com Deus, é Deus me chamando e é Deus te chamando. Agora é a hora. Agora é a hora. Não é tempo mais, ou não há tempo mais para perder com coisas fora do propósito de Deus. Neemias entendeu. Em tempo recorde, ele fez aquilo que Zorobabel não conseguiu, aquilo que Esdras não conseguiu, por mais especiais que eles fossem. 52 dias, com toda a oposição, ele restaurou os muros de Jerusalém. 50 dias, isso quer dizer o seguinte: se nós pararmos de chorar, se nós levantarmos do nosso local de choro, se nós começarmos a orar declarando a palavra de Deus, se nós enfrentarmos as oposições, os inimigos que têm se levantado contra nós, e se nós nos comprometermos verdadeiramente com o reino de Deus, porque Neemias fez isso, ele se comprometeu verdadeiramente com o reino de Deus, e ele enfrentou toda a oposição que existia. 52 dias, isso fala de tempo recorde. Isso significa, meu irmão, que aquilo que você tem sonhado para a sua casa, e que você tem lutado já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, uma vida inteira, até o final deste ano, Deus pode reverter esta situação, e pode te levar a viver os melhores dias da sua vida até agora. Se você acredita, dê um aplauso a Ele. Este é o tempo. Este é o tempo, queridos. Este é o tempo. Eu quero que você se coloque em pé, porque Deus te escolheu para ser um agente neste tempo. Ah, pastor, eu não mereço viver com Deus, eu não mereço ser usado por Deus. Quem merece? Ninguém merece. Se fosse por isso, ninguém ficava aqui. Mas nós não estamos aqui porque nós merecemos, estamos aqui porque Deus é bom. É Ele que vai na frente. Então você não é um derrotado. Sabe esse seu desafio que você está passando? Deus vai te ajudar a vencer. Não importa o que disseram, não importa o que declararam para você, não importa qual foi o decreto que você ouviu, o que importa é, se Deus é por você, ninguém será contra você. É uma enfermidade? Se Deus é por você, ninguém será contra você. É uma declaração na sua família?
Se Deus é por você, ninguém será contra você. É uma declaração na sua empresa? Se Deus é por você, ninguém será contra você. Declare a palavra, ore declarando a palavra. Chega de choro, chega de choro. Chega de chorar pela sua causa. Pastor, a minha causa é uma causa muito difícil. Chega de chorar. Porque enquanto você está chorando, você está falando assim: olha, não tem mais jeito. Oh Deus, tem mais jeito não. Mas quando você se alegra, você diz assim: ó, esse negócio é grande, mas o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Amém. Este é o nosso Deus.